boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite você que nos assiste pelo YouTube dos mais diversos lugares. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de começar o nosso programa Oração e Ação Jovem falando de um versículo. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 4, ok? Versículos 8 e 9. Abriu? Filipenses 4, versículos 8 e 9, que nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavras do apóstolo Paulo, né? Inspiradas por Deus, logicamente, mas numa visão extremamente otimista, uma visão em que coloca a fé, em que coloca a obediência a Deus, mas otimismo. Eu diria que nós estamos agora num momento de otimismo. As coisas estão se recuperando, nós estamos lentamente voltando a uma situação de mais normalidade, a economia do país vai caminhando de forma melhor. Claro que há problemas, não estamos como Alice no País das Maravilhas, eu sei disso, mas traga à mente aquilo que produz esperança. Nós vamos pedir e agradecer a Deus por este momento na nossa vida, entendendo que nós estamos caminhando para um tempo melhor. É hora de ser otimista, é hora de fazer planos, é hora de retornar à nossa atividade no reino de Deus de uma forma mais intensa. É hora de aproveitar os laços de família que foram fortalecidos pela permanência juntos. Vamos ter uma visão otimista. Vamos olhar para frente, crer em Deus, lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E vamos em frente, vamos em frente. Quero comentar com vocês um pouco dos motivos de oração. Temos muitos aniversariantes neste período. Estão fazendo aniversário a Marilac, o Antônio, a Magali, a Deise, a Sueli, o pastor Flávio, o Vitor, André, Neilda, Rosa Gorni, aniversário de casamento Magali Rogério, Isabelle Rafael, Wilson e Derli Massaroni, Reisaura e Márcio, Ribeiro e Dulcinéia. Continuamos pedindo orações pelas pessoas que estão com problemas de saúde. Vamos orar pela Rejane, pela Marilac, pelo Aguinelo, pela Janice, pela Márcia e pela Lia. Vamos orar também pela jovem Ana Clara, orar pelos nossos governantes, como sempre fazemos, pelos profissionais de saúde, pastores, missionários, pelos mais vulneráveis e orando pelo nosso Brasil. Se você tem no coração misericórdia, se Deus cobra de você um sentimento de amor e de compaixão por esses que estão passando necessidade em volta de nós, nós temos vários projetos sociais e você pode participar, você pode ser bênção na vida de uma família desvalida. Nós temos a distribuição de cestas básicas, temos feito isso, tem sido algo que tem aliviado a fome de muitos. Você pode cooperar, uma cesta vale R$ 57 e você pode, então, nos dados bancários que você vai ver aí na sua tela, você vai poder depositar este valor e assim estando proporcionando uma cesta básica de alimentação a uma família. Você pode cooperar também com um projeto de recuperação de dependentes químicos, a Chácara dos Profetas, e fazer as doações que você desejar, que houver no seu coração, aquele alimento que não está naquele momento em uso, a roupa que você não usou, já usou, aquele material de limpeza, de higiene, roupa de banho, casacos, cobertores, você pode doar para a Chácara dos Profetas.
você pode levar na sede da nossa igreja, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, Ilha do Governador, ou ligar para o 32836047, falar com a Cátia e combinar como entregar a sua doação. Ore pelas obras de restauração que estamos fazendo no nosso templo, na Magno Martins 165, para estar bonito, estar funcional, estar tudo bem, para quando nós brevemente voltarmos aos nossos cultos presenciais, ok? Muito bem, vamos orar, pedir a Deus as bênçãos sobre a pessoa que trará a mensagem desse oração e ação. Feche seus olhos agora, pense em Deus, pense naquelas pessoas por quem você quer interceder. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, suplico as tuas bênçãos sobre todos estes que estão participando conosco, que estão aqui juntos conosco neste culto, Senhor, e que te suplico também, seja abençoado, que haja, Senhor, a unção do teu Santo Espírito sobre aquele que trará a mensagem, Senhor, desta noite no nosso oração e ação jovem. Muito obrigado, Pai, o Senhor é bom. Senhor, leva-nos a viver e fazer aquilo que seja a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir a mensagem de hoje do nosso Oração e Ação Jovem. Boa noite, irmãos, tudo bem? Cá estou eu de volta, Kleber Pizão, para mais uma mensagem aqui do Oração e Ação da Juventude. É uma grande responsabilidade, mas eu queria começar orando ao Senhor, sabendo já que o pastor Rogério orou, mas eu queria complementar essa oração e pedir ao Senhor que abra o seu coração, abra a sua mente para ouvir essa mensagem, para ser tocado por essa mensagem, assim como o Senhor falou comigo também. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado se renova todos os dias. A sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor Deus. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. É o que eu quero te pedir nesse momento. Que o Senhor abra minha mente, Senhor, e abra a mente e o coração daqueles que estão nesse momento ouvindo essa mensagem, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações sobre a tua fidelidade, Senhor, e como devemos nos comportar como filhos teus, Pai. Como pessoas que creem em ti e que entendem teu amor e a tua fidelidade, Paizinho. Cuida de nós, Senhor. Fica conosco, que é o nosso clamor a ti e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Como vocês viram no título, eu vou trazer uma mensagem sobre a fidelidade de Deus e como a gente deve se comportar. A gente vê muito essa frase aqui, ó, em muitos lugares. Inclusive, numa máscara, né? Deus é fiel. Essa é uma máscara que minha sogra me deu dias atrás, e aí vinha com essa frase aqui escrita, né? E é uma frase muito difundida e de fato verdadeira, Deus é mesmo fiel, mas toda vez que eu vejo essa frase, eu escuto alguém falando ela com frequência, eu fico pensando, sim, Deus é fiel, glória a Deus por isso. Mas e você? E eu? E nós? Somos fiéis a Deus? A graça é favor imerecido, a gente não tem dívida. Os nossos pecados foram perdoados na morte de cruz assim que aceitamos ao Senhor como único Senhor e Salvador. Isso se você for um cristão e já tiver aceitado a Cristo. Caso não seja, acompanhe essa mensagem, deixe que Deus toque o seu coração e assista a outras mensagens, enfim. Converse com o Senhor através de oração para que Ele possa abrir sua mente e tocar o seu coração para que você também entenda isso. Então a gente não vai conseguir pagar, mas existem formas da gente viver e a Bíblia nos ensina, o Evangelho nos ensina a viver de maneira que agrade ao Senhor e que assim a gente possa também ser fiel a Deus. Mas antes disso, eu quero dar um exemplo de fidelidade que é muito conhecido e que, claro, é da nossa maior referência, que é Jesus. Jesus foi fiel a Deus no seu propósito aqui na Terra. Dá uma conferida lá, antes da gente ir para o nosso texto que vai ser o principal dessa noite. Vamos a Filipenses 2, 5 a 11. Abre aí sua Bíblia. Eu já tinha deixado a minha colinha aqui, então eu vou te dar alguns instantes para você abrir a sua aí. Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 5 até o versículo 11. Uma passagem bem conhecida até. Abriu aí? Espero que você esteja dizendo amém nesse momento. Vamos conferir. Filipenses 2, versículos 5 a 11.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Há uma música bem conhecida, né, chamada Nome Sobre Todo Nome, que a gente vai tocar nas próximas semanas, inclusive no culto de domingo, e que traz, bem bíblica mesmo, a letra dessa canção, sobre esse período aqui, sobre esse trecho, em que demonstra e revela a fidelidade e a humildade de Jesus, cumprindo o propósito a que ele veio aqui. Ser morto, crucificado, ressuscitar e assim remir os nossos pecados. Mas eu queria, depois desse exemplo dado por Jesus, ir para o nosso texto principal, que vai ser um pouquinho mais à frente. 2 Timóteo 2, a gente vai ler a partir do versículo 8 até o versículo 13. Os primeiros versículos são para contextualizar. Aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, preso, mais uma vez, por ter pregado o evangelho, e ele motiva Timóteo a permanecer firme. E aí ele argumenta de algumas maneiras com Timóteo sobre, para motivá-lo também, né, sobre se manter firme, apesar dele estar vendo Paulo pregando e estar sendo preso por isso. Então, abra sua Bíblia aí, um pouquinho mais à frente, 2 Timóteo 2, versículos 8 a 13. Dá uma conferida aí. 2 Timóteo 2, versículos 8 a 13. Vamos conferir? Então, Paulo diz assim a Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a nossa base da noite de hoje, principalmente entre os versículos 11 e 13. Eu dividi eles em 3 etapas e eu queria compartilhar com vocês. Essa primeira etapa, que está no versículo 11, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Paulo ali traz uma palavra de motivação a Timóteo, dos propósitos de viver aqui a mensagem do Evangelho, cumprir a mensagem do Evangelho e viver para Cristo, porque teremos o galardão, pois morremos com Cristo crucificado e viveremos com ele. Essa frase está numa passagem lá em Colossenses. Eu vou te convidar a dar uma passadinha lá, mas se você quiser permanecer em Timóteo, não tem problema, eu leio aqui com você. Colossenses 3, versículos 1 a 4. É uma grande palavra de motivação para nós cristãos, né? A motivação de estar aqui. A gente ora aqui muito por missionários, investe em missionários que saem daqui do Brasil e vão para países onde o evangelho é perseguido. Essas pessoas verdadeiramente correm risco de vida e sofrem perseguição e eventualmente sofrem tortura por pregar o evangelho. A gente não vive isso aqui, vivemos num estado laico e aí não temos essa vivência, mas com os relatos bíblicos e relatos que a gente tem da atualidade, a gente consegue entender a dificuldade que é e o sofrimento que é viver o evangelho sob perseguição, como viveu Paulo aqui nessa época e também Timóteo. Vamos lá, Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Depois eu vou prosseguir no 5 e 6, mas vamos por partes. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz o seguinte lá, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas,
pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículos 5 e 6. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essa é uma passagem direcionada aos cristãos que aceitaram Cristo como único Senhor e Salvador, que declararam isso publicamente. E aqui está dizendo que a nossa vida vai ter aflições, vai ter dificuldades, mas que nossa natureza humana morreu com Cristo. Os nossos pecados foram entregues na cruz assim que aceitamos esse sacrifício e Ele como único Senhor e Salvador. E abaixo, cuidados que devemos ter. Os versículos 5 e 6 mostram basicamente formas importantíssimas de sermos fiéis a Deus. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos ser fiéis a Ele. Não porque temos que pagar esse sacrifício, ele jamais poderá ser pago, mas por obediência, por amor ao Senhor e amor a esse sacrifício que nós declaramos. Se você que está acompanhando aí não é cristão, não é crente, não conhece o Evangelho ainda, que essa mensagem possa também falar com você e que outras mensagens possam falar, que músicas possam falar e que o Espírito Santo toque o seu coração e que você possa conhecer a Jesus verdadeiramente, entender esse sacrifício, entender qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. Queremos viver com o Senhor. Aqui, em meio ao mundo onde jaz o maligno, até o dia que chegarmos na glória. Eu queria voltar então lá para 2 Timóteo, no capítulo 2, e esse trecho que a gente acompanhou agora, que a gente refletiu, é do versículo 11, que diz: se morremos com ele também viveremos. Através do sacrifício de Jesus, morremos para o mundo e vivemos para Deus. Amém? A vida deve ser vivida para Cristo, que esse possa ser o nosso objetivo. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Essa é a primeira parte do versículo 12. Mas a segunda parte fala uma coisa que é polêmica, até eu fujo de polêmica, mas dentro dessa análise, dentro dessa reflexão, apareceu e eu acho que é válido a gente colocar porque ela tem algumas formas de pensar. Vamos lá. Vamos ler agora o versículo 12. Dá uma conferida aí, ó. A primeira parte do versículo 12 começa complementando essa primeira parte, né? Se morremos com ele também viveremos. A primeira parte do 12 diz: se perseveramos, com ele também reinaremos. Amém. E a segunda parte do 12 diz o seguinte: se o negamos, ele também nos negará. Se o negamos, ele também nos negará. E aí, como assim? Deus nos negará? Como assim? Como isso funciona? E aí, essa é uma abordagem que tem algumas formas de pensar, mas eu fui procurar saber e achei uma referência interessante de Augusto Nicodemos, pastor, escritor, estudioso da palavra de Deus. Ele faz uma análise que está um pouco ligada a esse trecho, mas eu vou ler um trecho bem parecido que fala praticamente a mesma coisa, que está em Hebreus 6, de 4 a 6. Você pode ir lá comigo ou você pode aguardar aqui também. É um trecho curtinho, Hebreus 6, de 4 a 6, mas é uma leitura importante também. É um pouquinho mais à frente, algumas páginas à frente, você vai encontrar o livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos de 4 a 6. Diz assim a palavra: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Esse é um texto muito forte. Fala sobre cristãos que se converteram e em algum momento negaram a Jesus e aí perderam definitivamente a sua salvação. É um pouco impactante, né? Mas existem 3 formas de pensar, que envolvem também os arminianos, os calvinistas, que é uma outra discussão que a gente não vai entrar no mérito agora. Mas pastor Augusto Nicodemos coloca essas 3 possibilidades
na base desse texto aqui. A primeira é que ele não se refere a ninguém. É apenas uma hipótese, né? De alguém que nega Jesus depois de tê-lo conhecido. É uma hipótese, não se refere a ninguém. A segunda é que, se refere esse trecho a quem perde a salvação, aquele crente verdadeiro que conhece o Evangelho, conhece a Jesus e comete apostasia. Apostasia é negar a Cristo, né? É negá-lo definitivamente e desonrá-lo dessa maneira, né? Uma vez conhecido, uma vez conhecendo o poder de Deus, conhecendo os preceitos de Cristo, negar a Jesus e negar a salvação de Jesus. E aí isso é apostasia, isso é imperdoável. A terceira hipótese é que pode se referir a alguém que frequenta a igreja, alguém que conhece ali a vivência da igreja, conhece a realidade da igreja, mas definitivamente e verdadeiramente não se converteu e não conheceu a Cristo de verdade. Não teve uma experiência com Deus que configura de fato uma conversão. Então são essas três possibilidades aí nesse grupo de pessoas em que, segundo a palavra de Deus em 2 Timóteo, não terão, serão negados por Cristo. Se o negamos, ele também nos negará. Se negar ao Senhor. As falhas, os pecados da nossa natureza humana, tropeçar, desviar-se e todas essas coisas, elas são inerentes à natureza humana. Mas, independente de qualquer coisa, independente de uma dessas três possibilidades, serem possibilidades reais, né? São análises, são interpretações da Bíblia, é um trecho que cabe à interpretação e por isso é tão amplo. O importante é que você peça perdão ao Senhor e se arrependa verdadeiramente. Essa é a lição desse trecho. Se é irreversível ou não o seu pecado, você tome esse cuidado. Reconheça a Jesus. Se você teve encontro com Cristo, reconheça, permaneça. Se falhar, se tropeçar, arrependa-se verdadeiramente e o Senhor ouvirá o teu arrependimento. Isso é o que vai movimentar a nossa vida como cristão, que a gente possa permanecer sempre firme, sempre diante do Senhor, sempre sendo fiéis como Ele foi fiel. Não da mesma maneira, mas da maneira que a nossa natureza permite. Mas se você tropeçar, não deixe de se arrepender. Se arrependa, entregue-se ao Senhor, peça perdão pelo seu pecado. E aí vamos ler a terceira parte, e que é a que mais chama a atenção e é a que eu quero dar mais destaque nessa mensagem de hoje. 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então a gente tem as três etapas recapitulando. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Vivemos para isso. Se o negamos, ele também nos negará. Não negue a Jesus. Se tropeçar, peça perdão. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a principal palavra de motivação de Paulo a Timóteo. Ainda que falhemos, ainda que sejamos infiéis, ainda que em nossas fraquezas, naquilo que tropeçamos, nas nossas tentações, o Senhor permanece fiel. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o que diz em Hebreus 13, 5. A lição que eu queria deixar e a reflexão, que é uma reflexão que serve para mim, toda ela serviu e toda vez que eu trago alguma mensagem, eu peço ao Senhor que fale comigo e que essa reflexão sirva para mim, é que a gente possa lembrar que o Senhor permanece fiel. E assim como Pedro, ele sabia que o negaria 3 vezes, se arrependeu profundamente, foi perdoado e a história da Bíblia conta como foi Pedro depois disso, depois desse momento de fraqueza em que ele negou a Jesus 3 vezes e foi perdoado. Se você falhar, se você tropeçar, se o seu testemunho falhar em algum momento e você não der testemunho de Jesus, testemunho da palavra de Deus, que você possa se arrepender verdadeiramente diante do Senhor, pedir perdão e Ele certamente atenderá ao seu clamor e te dará uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas fugir do pecado. Sempre procure evitá-lo. Procure fugir das tentações. Procure fugir daqueles momentos em que você sabe que vai acabar te afastando de Cristo. Se você nesse momento está vendo essa mensagem também
e já frequentou a igreja, já conheceu a Jesus, seja através do batismo, seja revelando isso publicamente, seja tendo conhecido verdadeiramente a Jesus, ou apenas tendo frequentado a igreja, não perca tempo não. Ore ao Senhor, peça ao Senhor perdão pelo seu pecado, pela sua falha, por aquilo que tem te afastado de Cristo e peça com o seu coração aberto, com o seu coração disponível para o Senhor e Ele atenderá o seu clamor. Amém? Tenha fé nisso. É a mensagem que eu quero deixar para você, lembrando que Deus é fiel. Mas e você? Como tem sido a sua fidelidade ao Senhor? Eu queria agora orar mais uma vez. Possivelmente o pastor Rogério vai orar também agora no final, mas eu queria também fazer uma oração com você nesse momento. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E eu te peço perdão se, porventura, em algum momento eu não fui suficiente aqui, Pai, porque eu sei que eu preciso de Ti, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Então eu peço que aquilo que eu possa ter tropeçado, possa ter falhado nas minhas palavras, que o Senhor possa ter complementado no coração daqueles que estão acompanhando essa mensagem, Senhor. Ó Pai, toca naqueles que porventura estão desviados, Senhor, estão afastados de Ti. Um dia já conheceram o Teu Evangelho, já frequentaram a igreja, já vivenciaram a Tua Palavra, Senhor, mas hoje estão afastados, Senhor Deus. Cuida desses corações, Pai, sonda esses corações e conduza-os ao arrependimento, Senhor. Ajuda-os, Pai. Ajude também, Senhor, aqueles que estão nesse momento, Pai, sofrendo, Pai, que estão nesse momento entregues ao pecado, Deus. Toca o coração dessas pessoas, Senhor. Coloca no caminho deles alguém que possa redirecioná-los ao caminho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa transformar as vidas, Senhor. Te peço também que o Senhor abençoe a mim e todos aqueles que estão envolvidos na Tua igreja, no Teu ministério, Senhor. E o Senhor sabe dos nossos desafios, o Senhor sabe dos nossos pecados, das nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de nós. É o nosso clamor a Ti, Senhor. É a nossa gratidão porque o Senhor permanece fiel. A Tua graça, Senhor, é derramada sobre nós. É favor imerecido. E muito obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique agora, então, com a finalização do pastor Rogério e o Oração e Ação da Juventude está de volta na semana que vem e eu, com o grupo de louvor, também estou de volta no domingo. Tá bom? Até lá. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Como o meu coração transborda de alegria com o comprometimento, com a vida destes queridos jovens da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo compromisso, muito obrigado pelo trabalho com música, pelo trabalho com as transmissões. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Então, nós nos veremos amanhã. Mas vamos agora orar, nos despedindo desse Oração e Ação Jovem. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Abençoa todos esses que estão participando, assistindo, Senhor. Que nossa igreja, Senhor, possa vibrar, Senhor, possa ter a alegria do reencontro, do retorno, que nós possamos continuar com os projetos que tínhamos até antes desta pandemia, mas também desenvolver novos projetos, sendo que o grande projeto, Senhor, é a missão evangelizadora, contar para o mundo a obra da cruz de Jesus, Senhor. Ó Deus, que possamos ser um meio de levar a mensagem que salvará e salva e salvará muitos, Senhor. Senhor Deus, abençoa nossos aniversariantes, Senhor. Abençoa, cuida, Senhor, dos enfermos. Senhor, abençoa, eu te suplico, os nossos governantes, Senhor, os profissionais de saúde, tão sacrificados, tão heróicos. Abençoa, Senhor, pastores, missionários, Senhor, os mais vulneráveis. Senhor, nós estamos nas Tuas mãos e nós confiamos nestas mãos poderosas e generosas, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, amanhã nós nos veremos no Oração e Ação Kids, aqui no YouTube, às 19h30. Convide as crianças para assistir e ouvir a Palavra de Deus de uma forma bem-humorada, alegre e comunicativa. Até amanhã.